Zé Paulo, o Conselho atenção. Nacional do Ministério Público puniu aí Sim. com advertência o procurador Deltan Dallagnol, né, Pedro? É verdade. Uma advertência, né? Simples ali, algo bem protocolar ali. É grave isso no âmbito do Ministério Não, Público? é a punição mínima, né? É a Tem punição pontuação mínima igual a do carteira ponto de vista. habilitação, não? Não tem, viu? Olha Ele que não ele perde poderia ponto, não? ter saído sem punição nenhuma. Poderia. Aliás, era o que o relator do caso queria, né? Falou que o caso já estava prescrito, que já tinha passado um tempo aí, ele achou que não deveria ter punição. Mas os outros conselheiros determinaram, então, uma advertência que é a punição mínima no âmbito administrativo. É uma marca lá na história, na carreira. Mas ele saiu né? atirando, né? Vamos ouvir a fala dele, hein? Ah, vamos sim. A única solução para esse problema que corrói a nossa democracia, que impacta a tua e a minha vida, as nossas oportunidades, nosso futuro, é a gente tirar a bunda da cadeira, é a gente assumir o protagonismo da nossa história, é a gente arregaçar as mangas e trabalhar para construir um Brasil melhor. Bela fala para um político, mas não para um procurador da República, né? Porque há limite, sim, né? Juízes, promotores têm de ter ali um certo cuidado ao proferir algumas palavras em entrevistas, porque é claro que podem estar falando como pessoa física, mas imediatamente também estão falando no exercício do cargo que ocupam. E nas declarações dele tem um condimento ali, né? Um tempero, Panelinha no né? Supremo Tribunal de Federal. uma não dá condição pra um meio procurador messiânica, né? De alguém que quer construir um Brasil. Quem constrói um Brasil melhor é a instituição, né? O Ministério Público, não ele, Deltan Dallagnol, Em nem termos a Força Tarefa da populares, né, Lava Jato. Rafael? Eu achei em a punição termos populares, adequada. Cláudio, a gente podia dizer que o procurador Deltan Dallagnol acabou se achando, né? Esse é o ponto. Foi. Aí ele se acha o super-herói, né? Mas eu acho que a punição, afinal, foi adequada. Não foi, também não era caso de expulsão, né, de demissão, etc. Mas a advertência, eu acho que foi necessária, adequada e, no caso de reincidência, aí ele está no saldo. Porque você não pode, um procurador não pode sair falando por aí que ministros do Supremo estão fazendo uma panelinha, né? É muito grave isso, é um ataque à instituição do Supremo. Acho que o Conselho Nacional do Ministério Público foi bem também ao dar uma punição aí, para que isso sirva de exemplo e que se pense duas vezes antes de sair. Ele não pode exercer funções políticas dentro do Ministério Público, né? Não é cabível, não é compatível uma coisa com a outra. Se ele quer ser político, se ele quer sair por aí arrastando multidões em prol dos seus princípios e das suas ideias, ele largue a carreira do Ministério Público e dedique-se à política, não há problema algum nisso, né? Agora, durante o exercício da sua função como procurador da República, não é compatível esse exercício de atividade partidária, né? Há um decoro ali a preservar, né? Com certeza, né? É impressionante como esse rapaz, ele perdeu um pouco do autocontrole, né? Ele passou a falar como se ele fosse um messias, né? Da salvação da corrupção do Brasil. Ele realmente perdeu a medida da responsabilidade dele na atuação aí na Lava Jato, enfim. E assim como ele, outras figuras já tiveram esse comportamento e a gente viu no que deu. Eu não sei o que o Pedro tem a dizer, mas vai parar por aí a punição contra ele, Pedro, pode vir mais? Não, esse caso aí já foi julgado, ele recebeu a pena mínima, como a gente falava há pouco aqui, Thaís, a advertência, né? Para as declarações dadas, né? E outros casos, claro, estão no Conselho Nacional do Ministério Público ainda para serem julgados sobre a atuação de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, mas nesse caso específico, essa foi a punição dada, uma advertência ali, a punição mínima, e agora é aguardar o julgamento de outros episódios que envolvem aí os procuradores da Lava Jato. Chamar os ministros do Supremo, alguns deles, né, de panelinha, a gente sabe a quem ele se refere, né? Mas chamar de panelinha ministros da mais alta Corte de Justiça deste país também já é demais, né? Exagerou. Agora, só o primeiro bom dia a todos. Ô, Zaidan. Bom Tudo bem? bom dia, Zaidan. Só para lembrar o seguinte também, é verdade que é preciso exigir respeito entre as instituições, né? E o Dallagnol passou bastante do ponto. Aliás, a própria defesa dele reconheceu que ele usou expressões indevidas, etc. Porém, o Gilmar Mendes faz isso com frequência. Ele desrespeita instituições. Mas ele é semideus, se não Deus, hein? Talvez ele acredite nisso, mas não é, não é?
E ele não é nem o Supremo é o conjunto lá dos ministros. Nenhum deles, isoladamente, nenhuma turma é o Supremo. E o Gilmar Mendes frequentemente desrespeita, inclusive com palavras de baixo calão, o Ministério Público. Ele também não tem esse direito.